Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Mais uma entrevista bacana para vocês. Hoje Conchal está recebendo aqui o deputado que, independente de lados políticos, todos falam com a mesma língua. Aquele que mais ajudou o município na história até hoje, tá? Deputado estadual Barros Munhoz. Obrigado, Jean, pelo convite. É uma oportunidade que eu agradeço. Sempre para mim é muito prazeroso falar com a população das cidades que eu visito e principalmente das cidades onde eu milito. Eu faço política em Conchal há 30 e tantos anos, desde 1986, quando fui candidato a deputado estadual pela primeira vez. E tenho a honra de ser cidadão conchalense. O primeiro título de cidadão honorário de uma cidade eu recebi em Conchal. Tem um bairro com o nome do senhor? E tem um bairro aqui que se chama Barros Munhoz, né? Então eu tenho todas as razões do mundo para ser grato a Conchal, para estimar Conchal, adorar Conchal. Tenho grandes amigos aqui, desde o prefeito Egídio Corte, né? Depois o Salvador Leitão, e depois o Wilson Lozano, e depois o Bento, e depois, enfim, o Santo, e todos, né? O Valdeci mais recentemente, o Orlando Calef, e agora o nosso querido Vando Magnosson. Tenho, independentemente do partido em que eu esteja, da onda política que esteja predominando, eu sempre estive presente na vida de Conchal e procurei fazer aquilo que é o mais importante no trabalho de um deputado: bem representar os municípios onde é votado, lá em São Paulo, junto ao Executivo. Ora mais, ora menos, depende do interesse do prefeito, depende da vontade do prefeito, depende também da disponibilidade do governo da época. Sim. Em ter condições, se está vivendo uma fase de crise, uma fase mais tranquila financeiramente, depende da força que você tem no governo, uma série de fatores. Mas sempre eu coloquei o meu mandato a serviço de Conchal. É um dos assuntos interessantes. Nós temos feito a publicação, aí, independente também de qual deputado seja, de qual partido, de todos os deputados, tá, que mandaram recursos para o município nos últimos 4 anos, né, 2014 e agora 2018, né? E o senhor, é lógico, sempre mandou, nunca deixou de devolver para o cidadão, para o seu eleitor conchalense, em forma de benefícios, tá? Eu fiz uma publicação na última edição nossa, que traz lá: promessa cumprida. Vereadora Geni Sampaio conquista mais de 1 milhão de reais para o município. Na verdade foram 1 milhão e 200. Eu fiz essa publicação porque é 1 milhão e 200 que já veio, parte está usando ainda, outra parte já foi feito o recapeamento, onde nós gravamos a imagem que está aqui atrás, que é ali no lago, né? Em outras ruas também. Aí a gente costuma ouvir muito do pessoal, do grupo contrário, político: mas por que você não pergunta para o deputado do grupo amarelo? Porque aqueles dividem muito por nome, por cores e tal, né? Por que vocês não perguntam? E eu fiz essa pergunta para um outro deputado, o Cauê Macris, e vou fazer para o senhor também. O senhor mandou 1 milhão e 200 esse ano, 2018, ano eleitoral, tá? A maioria também fez o mesmo, não que seja uma exceção. Mas por que não 2016, 2015, 2016, quando era uma outra gestão, outro prefeito que não pertencia ao Grupo Amarelo? Pergunto isso porque nós ouvimos muitas críticas nesse sentido, como se os deputados do Grupo Amarelo, vamos colocar dessa forma, não enviaram verbas na gestão passada, a gestão Valdeci, tá? Com o objetivo de prejudicar a administração dele. Embora nem os deputados dele eu tenha trazido, eu costumo dizer isso também. Eu até quero fazer justiça, porque eu tenho certeza que o Aldo Demarque não trouxe naquela ocasião. Sabe por quê? Naquela ocasião, sem dúvida alguma, porque não foram liberadas as emendas. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Aí, eu não era mais o líder do governo, né? O líder do governo em 2015 e 2016 foi o Cauê Macris. E o líder do governo em 2017 fui eu. E eu disse ao governador Geraldo Alckmin: eu aceito a missão, porque é uma missão terrível. Ser líder do governo é a pior coisa que existe. E você briga com os deputados para defender o governo e você briga com o governo para defender os deputados, né? Você está brigando permanentemente. Mas eu disse ao governador Geraldo Alckmin: governador, o senhor não espere aprovar nada na Assembleia,
e não espere conseguir evitar que se aprove coisas que o senhor não quer. Mas como assim? Eu estou sendo franco com o senhor, não adianta Jesus Cristo, se o senhor puser lá, também do jeito que está a situação, o relacionamento com a Assembleia, não vai resolver. Então, que risco é? Enquanto o senhor não pagar as emendas que estão represadas. Não é tudo de uma vez, ninguém quer isso. Tinha deputado com 10 milhões para distribuir, todos em situação complicada, entendeu? Então a razão fundamentalmente é essa, não é que em 2018 eu estou beneficiando mais. Em 2017 nós fizemos um acordo, eu fiz esse acordo com o governador. Governador, para aprovar esse projeto e não aprovar esse que o senhor não quer, o senhor tem que liberar no mínimo X para cada deputado. E para todos, não é só para os da situação da oposição também. Eu, todas as vezes que fui líder, eu sou o único deputado da história da Assembleia, de 190 anos, e não falo isso por vaidade, eu falo isso por orgulho, de ter representado bem aqueles que votaram em mim, a ponto de ser 3 vezes líder de governo e 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, em mandatos consecutivos. Não foi reeleição. Eu fui os 2 últimos anos de um mandato e os 2 primeiros anos do outro mandato, o que deu 4 anos consecutivos. Então a gente sempre brigou por isso. A emenda é um instrumento democrático. Ninguém conhece mais a realidade, nem um técnico do governo, nem o governador, do que o deputado que está lá toda hora. Está na cidade, nas festas, no momento de alegria, nos momentos de tristeza, nos casamentos, nos batizados, nos enterros, enfim, no aniversário da cidade, no churrasco, no boteco, enfim, em todo lugar, no futebol, na festa do peão. Convive com o povo. Então é um instrumento salutar. Não, mas tem cara que abusa. Prende quem abusa. Mas não dá para você jogar a criança com a água suja. Se dá o banho, a criança está suja, dá o banho, mas não vai jogar ela junto com a água suja da bacia. Então, essa é a razão. Agora, desde 2017, isso retomou o pagamento das emendas, e em 2018, o Márcio França tem uma outra visão diferente da do Alckmin. Ele acha que deve prestigiar os deputados e acha que deve prestigiar os prefeitos. Então o governo dele começou fortemente municipalista, também sem olhar a cor do partido, né? Agora, para finalizar, eu realmente estou dando o Vando, como Orlando Calef também foi, é um prefeito brigador. Olha, ele vai atrás, ele é persistente, ele cobra, ele telefona, ele encontra num evento, ele luta pelo seu município. Então, isso também ajuda muito. Isso também ajuda muito. E tem uma outra coisa, eu não posso impor emenda para ninguém, certo? É lógico que eu também respeito os outros deputados. Se é um deputado que está atuando aqui, eu não vou me intrometer, é lógico que eu estou sempre à disposição. Então essa é fundamentalmente a razão, mas o que é importante é que, graças a Deus, eu tenho dado muita vergonha. Olha, no governo Quercia eu tive muita força política também, como estou tendo agora, e, nossa, quase toda semana vinha aqui em inauguração, esse lago fantástico, que plantou 10 mil árvores em 1 minuto, escolas, e virei até conjunto habitacional. Não, disso eu acho que cidadão, eu tenho essa certeza. É a minha marca, essa é a minha marca. Nós sabemos. Eu tenho certeza que cidadão nenhum tem dúvida disso, até porque quando eu digo que até os políticos da oposição aqui dentro do município falam bem do trabalho feito do senhor pelo município de Conchal. Isso é um fato. Obrigado. Né? Recentemente, o senhor trocou, saiu do PSDB e veio para o PSB. Então, o que aconteceu? Olha, foi um ato de coragem, uma decisão muito difícil de ser tomada. Eu estava extraordinariamente bem no PSDB, sempre fui prestigiado. O governador Serra me fez líder dele na Assembleia por 2 anos. Concordou com a minha presidência, eu ser presidente 2 anos. O governador Alckmin também me apoiou para a presidência 2 anos. Fui líder dele 2 anos e depois ele me convidou mais 1 ano para ser líder dele. Até março desse ano eu fui o líder do governador Alckmin. Saí junto com ele. Ele se afastou e pouco antes disso eu saí da liderança. Mas enfim, tudo isso me torna grato ao PSDB. Eu tenho grandes amigos lá. Agora eu não podia aceitar o que foi feito com o PSDB de São Paulo. Havia um caminho traçado. Governador Alckmin, presidente, vice-governador Márcio França, governador, e João Dória, que nós estávamos fazendo o prefeito, que o João não tinha legenda no PSDB.
Ele era o quarto colocado entre 4 candidatos. Sim. O André Matarazzo estava na frente dele, o Bruno Covas estava na frente dele, o Roberto Trípoli estava na frente dele, e ele era o quarto colocado. Então foi o apoio do nosso time, o governador Geraldo Alckmin, o Márcio França, o secretário da Casa Civil, o Silvio Torres, que era o deputado mais próximo do governador Geraldo Alckmin, enfim, o Arnaldo Jardim, o Rodrigo Garcia, todos nós participávamos de um caminho, porque a política não é da hora para outra. Não. Agora, então, nesse contexto, nós achamos conveniente apoiar um cara muito inteligente, muito simpático, muito trabalhador, que é o João Dória. Isso dividiu o partido? Ele rachou. Eu diria que ele tomou conta do partido em São Paulo, atropelou, passou por cima do Alckmin. Poxa, 3 meses depois de que ele estava na prefeitura, ele se lançou candidato a presidente. Mas ele não prometeu, quando candidato a prefeito, ia manter os 4 anos? Tem vídeos, prometeu, né? Eu assisti dezenas de reuniões e ele disse isso. Eu vou prefeiturar 4 anos, eu não vou me afastar, eu vou ficar os 4 anos. E outro, eu fui dizer a ele, você está encerrando uma carreira prematuramente, você tem um futuro radiante aí à sua frente, mas cumpra a sua palavra, faça o que você se comprometeu a fazer para São Paulo. Até hoje, você fez um programa bom, mas temporário, que é o Corujão da Saúde, e plantou samambaia na Avenida 23 de Maio. Você não fez mais nada, meu amigo. Você tem que melhorar a saúde, você tem que melhorar as condições de transporte, você tem que melhorar isso, aquilo. Tudo que você se comprometeu a fazer, você não fez ainda 5%. E aí, ele tomou conta do partido. Hoje quem manda entre aspas, né? O partido não é comandado por uma pessoa, mas quem tem a maior influência no PSDB de São Paulo, indiscutivelmente, é o João Dória. Tanto que ele está mandando a bancada do PSDB hoje, o que é triste, e as bancadas que eu apoio para governador, segurar projetos propostos à Assembleia pelo governador Geraldo Alckmin. Projetos importantíssimos para o Estado, para o povo, né? E também está estimulando projetos que vão gerar despesas fantásticas. Eu até acho que eles não acreditam que vão ganhar. E quem faz assim é porque acha que não vai ganhar, já quer jogar o pepino para o outro. Né? Mas enfim, eu achei que eu não tinha paz de consciência se eu ficasse no PSDB, nesse PSDB. Então, o que eu fiz? Procurei o meu caminho. Sempre considerei o Márcio França. Ele teve um mandato de prefeito numa cidade difícil de governar, que é São Vicente, cidade muito pobre. Ficou os 4 anos que prometeu ficar, tá? Já é uma grande vantagem em relação ao Dória. E mais, foi candidato à reeleição e teve o maior percentual de votos que um prefeito teve na reeleição na história do Brasil. 93,01% dos votos. Isso, aqui na nossa região, na média lugiana, nós temos o Amarildo do Vargem Grande do Sul, que conseguiu 89,9%. É a maior marca que eu conheço do estado de São Paulo hoje. Ele conseguiu tudo isso na época, eu não lembro, não me recordo, mas me cabe perguntar, tinha gente concorrendo com ele? Tinha. Sabe quem concorria com ele? O candidato que era o prefeito da época. Ele ganhou do prefeito no exercício do mandato, com quase 90%. E o Márcio, então, é uma pessoa na qual eu acredito. Eu não tenho coragem de apoiar um candidato no qual eu não acredito. E para mim, quem mente é o pior tipo de político que pode existir. Político não pode mentir, não pode rasgar compromisso que ele assume com o povo e não pode fazer o que fez com uma cidade como São Paulo. São Paulo é uma nação. São Paulo é uma nação. Tem a maior parte das nações do mundo não tem o número de eleitores que São Paulo tem. São Paulo tem 12 milhões de eleitores. Não pode ser tratado dessa maneira. Vou embora. Não gostei, agora eu quero ser presidente, se não der eu vou ser governador, aqui não fico mais. Não pode fazer isso. Recentemente a grande imprensa, a grande mídia noticiou, em se tratando de eleições federais para presidente, o PSDB. Por isso que eu particularmente acredito que o senhor tenha feito uma boa escolha, não seria pular do barco, tá? Mas foi uma boa escolha. Porque o PSDB, hoje ele se coligou aí os partidos que os apoiam, que apoiam hoje Alckmin para presidente. Infelizmente não que exista exceções, tá? Porque em se tratando de partidos, nós brasileiros estamos de a pé,
tá? Por isso que nós votamos na pessoa e não no partido. Perfeito. Tá? Mas o PSDB ele conseguiu se unir aos partidos com maior índice de corrupção no país. Com a experiência política que o senhor tem, eu tenho certeza que o senhor não vai lançar falso testemunho em relação a isso, mas com a experiência política que isso foi benéfico para o partido? Não. Para esse grupo político? Não foi. A meu ver, não foi. Porque não é o governador, Geraldo, é o grupo. Porque quando se fecha com partidos, existe acordos, ministérios e tal, esse negócio todo. Sem dúvida. Eu entendo o seguinte, o governador ficou meio sem alternativa, o governador Geraldo Alckmin, certo? Ou ele concordava com isso, ou a candidatura dele acabava antes de começar a campanha, certo? Lógico que ele tem muita chance de crescer com a propaganda na televisão. Ninguém tem tanto a mostrar quanto o Geraldo Alckmin, do que fez como bom governador de São Paulo que foi. Então é alguém que tem crédito para dizer ao Brasil, eu também posso ser um bom governante do Brasil, né? E não tem pessoalmente, nenhum envolvimento com absolutamente nada que diga respeito à corrupção. É um homem sério. Quem conhece, ele tem 42 anos também. Não, 46, eu tenho 42. Foi eleito em 76 prefeito de Itapira. E ele de Pindamonhangaba, mas ele já tinha sido 4 anos vereador em Pinda. Sim. Então ele tem 46 anos de vida pública já. Não tenho nada. O que querem fazer respingar nele é quirela, é bobagem, é abobrinha. Uma vida franciscana, um homem de hábitos simples, certo? Não tem uma vida de esbanjamento, não tem filhos milionários, não tem nada disso. Mas é justamente por isso que eu acho aí que choca. Essa atitude vai desgastar a imagem. Então veja bem, vou fazer uma distinção. O Alckmin se preserva bastante, mas o PSDB realmente é o partido mais desgastado hoje. O desgaste atingiu mais o PSDB do que o próprio MDB e do que o próprio PT, né? Sem contar a PP. O senhor acha que conseguiram fazer isso? Não, tem dados. Eles conseguiram. Não, escuta, já, eu não sei qual entidade, eu acho até que é a própria Datafolha, faz periodicamente, a cada 6 meses, um levantamento, como tem de opinião sobre governadores, presidentes, etc., faz um levantamento sobre a preferência dos cidadãos pelos partidos políticos. O PT despencou de 30 e tanto para 9, mas já passou de 20 atualmente, você vê. Segundo lugar, o PSDB, que era o segundo, que tinha aí seus 20 e tantos, sabe para quanto caiu? 2%. Hoje o número de pessoas que dizem o meu partido preferido, o melhor partido é o PSDB, significa 2% da população. É menor do que o PP, é menor do que os outros. Porque sabe por que o desgaste é maior? Então, ditado, quanto maior é a árvore, maior é o tombo. Sim. Então é isso, o PSDB era tido como um partido impoluto, limpo, correto, honesto. De repente, Aécio Neves, não sei o quê, Eduardo Azeredo na cadeia. O escândalo foi nacional, a gente está falando do PSDB, mas são todos. Eu não consegui distinguir. Eu costumo, que até é uma pergunta também, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que infelizmente nós brasileiros chegamos numa situação que se nós conseguimos pegar uma peneira gigante, fazer uma analogia, e colocar dentro dessa peneira todos os políticos brasileiros, os que, cargo federal, principalmente, tá? Peneirar com o intuito de colher simplesmente as pessoas boas para poder ocupar o cargo, tenho certeza que ia sobrar a cadeira lá em cima. Sem dúvida. Entendeu? O que fazer para mudar isso? Olha, isso tem que ser mudado. Na visão do senhor. Já tem leis melhorando, tem leis que ao invés de melhorar, a intenção é melhorar e acaba piorando. Isso é uma cultura. É a cultura do levar vantagem em tudo. É a cultura do jeitinho brasileiro. Está impregnado em todas as camadas da população brasileira. Não é só no político, não é só no deputado, não é só no senador, não é só no presidente, no governador e no prefeito. Não, é no juiz. É no judiciário, é no Ministério Público, é em todos os segmentos da vida brasileira. Então não é de um dia para o outro. Agora, piorou muito. Eu quando entrei na política, quando eu fui prefeito da minha cidade pela primeira vez, em 1977, eu posso te garantir, nós tínhamos na época 17 vereadores, era demais. Olha, 75% era bem intencionado. Hoje eu acho que 75% não são bem intencionados.
25% talvez seja. Então, essa piora que aconteceu em todos os aspectos da vida nacional, em todos os aspectos, sobretudo da corrupção nas instituições e em todos os lugares. Você defender um auxílio moradia para quem não precisa de auxílio moradia é um descalabro, é uma coisa indefensável. Muito mais ainda por parte de um poder judiciário que está fazendo isso. Né? O poder judiciário se desgastou principalmente por causa dessa Lava Jato, e tira Lula e põe Lula, e não só Lula, como outros políticos presos, né? Eu acho que o Tribunal Superior, eles desgastaram realmente, foram eles, os ministros que nós temos lá em cima, tá? Foram eles que acabaram com a imagem do judiciário, principalmente. Sem dúvida. Agora eu faço uma distinção. Pouca gente tem coragem de fazer, mas eu vou ter coragem de fazer. Houve uma deterioração também do sistema político eleitoral brasileiro. Sim. Muitos partidos foram criados para vender legenda, para vender horário de televisão, que é caríssimo. Uhum. As prestações de contas eleitorais são risíveis. Geralmente, o que o candidato diz que gastou é 10% do que na verdade gastou. Sim. O mundo sabe disso. Os repórteres de todos os órgãos de imprensa sabem disso. O Tribunal Superior Eleitoral sabe disso. Todo mundo sabe disso. Pega uma pesquisa, uma campanha do João, como é que chama lá, o que fez o publicitário do PT? Não é Moura, eu vou lembrar. Enfim, pega o publicitário do PT, diz que custou 30 milhões. Não sabe que custou 300. Você está entendendo? Então, tem o pessoal, tem a corrupção, que ela foi alimentada pela corrupção política eleitoral. Então o cara fez isso, não foi para roubar, não pôs no bolso dele, foi para fazer campanha e poder se eleger. Tá? Condenável, execrável, né? Principalmente quem fez em tal medida, é asqueroso. Sim. Mas tem isso e tem a outra que o cara roubou porque entrou na política para roubar. E acha que política é feita para roubar, o que é uma tristeza. Aí acaba com qualquer país do mundo. Corrupção existe em todo lugar, mas como existe no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do planeta Terra. Eu particularmente não me conformo de ver discussões se Lula pode ser presidente ou não pode ser presidente. É um presidiário, gente, qualquer lugar do mundo, isso nem se discutiria. Tá? Mas no Brasil ainda isso está sendo discutido. Nós estamos virando o país da piada pronta, né? Leva o melhor jogador do mundo, na opinião de muitos brasileiros e de muita gente do mundo todo. E o homem só cai. Né? Vira uma afronta. Né? Bem, que ele joga bem não se discute, mas ele tem que se imbuir da condição dele de exemplo para as crianças. Não pode fazer figura, não pode mentir, não pode enganar, não pode desrespeitar todo mundo, entendeu? Não pode querer se impor na marra. Então é isso daí que acontece, é o que você está dizendo. Nós viramos uma jabuticaba mesmo, tem coisa que só existe no Brasil, como essa, o presidiário condenado. Agora, pior do que isso, desculpa, Jean. Se for candidato... Não, pior do que isso, é gente que cometeu crimes iguais ou maiores, que estão leve, livres e soltos, desfrutando candidaturas por aí, morando nas suas mansões à beira-mar, curtindo a vida, fumando charuto. Você está entendendo? O que está fazendo aquele Sérgio Machado na frente da Praia do Futuro em Fortaleza, na sua mansão? O quanto esse homem roubou da Braspetro, da Petrobras, tem milhões no apartamento do Gedel. Quer dizer, então, meu Deus do céu, né? como é que você... Não, ele foi absolvido de um detalhe. Não. Ainda não, pelo amor de Deus, senão é o caso da gente mudar para Serra Leoa, que lá a coisa está melhor. Então, veja, é triste, é profundamente lamentável, mas foi a esse ponto. Olha, eu não devia falar isso de forma alguma, mas eu vou falar. Eu achava o seguinte, não, minha geração, eu entrei na política, nós vamos mudar, isso aqui. Aliás, eu entrei lutando contra a ditadura, eu era do MDB autêntico, velho de guerra, velho manda brasa. Vamos mudar, democracia. Depois fui lutando, prefeito, é de baixo que se começa, vamos fazer uma boa administração, revolucionei minha cidade, é a região, e vamos. Fui candidato a governador de São Paulo, meu Deus do céu, saindo de Itapira, né? Fui ministro da Agricultura, trabalhei junto com o Itamar Franco, aquele ânimo. Aí a minha geração falhou, olha no que tá lutando até hoje. Estou lutando até hoje. Graças a Deus não perdi a vontade de lutar. Agora, você me pergunta, aí os seus filhos vão ver o Brasil?
que eu sonho não e que eles sonham também. Infelizmente. Eu achava que os meus netos iam ver, já começo a achar que nem meus netos. Eu também tenho dúvidas. Isso é coisa para 4 ou 5 gerações. Destruíram o nosso Brasil. A democracia deu certo no Brasil? Não, está aí provado que não. Pois é. Agora, se ela não deu, a ditadura deu pior ainda. A ditadura deu pior ainda. Então, sabe por quê? É a democracia de verdade que está certa. Ela não é. Ela, aliás, Churchill que dizia, ela é o pior regime do mundo, exceto todos os outros. Os outros são piores ainda do que ela. Entendeu? A ditadura, pelo amor de Deus, a ditadura é uma coisa absolutamente inaceitável. Agora, você tem que aprimorar a democracia. Não é fácil. É um trabalho realmente que tem que ser permanente, contínuo e uma corrente que se forma. Hoje nós estamos na contramão do mundo e da história. Trazendo isso para concluir, que eu sei que o tempo do senhor está estourado também, é um tema que nós temos sofrido muito, no país inteiro, no estado inteiro, mas em Conchal, recentemente, a situação está muito ruim. Segurança pública. Tá? O que acontece que entre os 3 pilares, educação, saúde e segurança, todos os investimentos maiores, por exemplo, dificilmente, eu não sei se o senhor já tenha trazido antes, mas eu raramente, para falar a verdade, eu não me lembro de nenhum deputado que tenha mandado alguma emenda para a segurança pública do município do Conchal. E hoje, tá, nós temos tendo uma média aí de 2 ou 3 assaltos por dia, em comércio, em casa. Isso para um município do tamanho de Conchal é muito. Tá. É muito. Olha, eu lutei muito para a instalação do fórum de Conchal, que também, você fala assim, o que tem a ver com isso? Tudo. Assaltar na casa do prefeito. Então, você vê. Eu tenho me preocupado, talvez aqui em Conchal não tenha. Se for rever aí nos meus anais aí de atuação política, talvez até tenha veículos. Uhum. Eu sempre destinei emendas para veículos. Não é uma crítica. Não. Eu vejo assim no geral isso. Mas ninguém trabalha não, esse é lado. verdade. Não tem a preocupação da classe política que devia ter a questão da segurança. E eu vou te dizer agora um absurdo. A gente só enxuga gelo. Sim. E tudo que se faz não vai resolver o problema. Veja o Rio de Janeiro, mandaram o Exército Nacional para lá, resolveu? Não. E você pode mandar 10 exércitos que não resolve. Sabe por quê? Você tem uma caixa d'água onde o buraco, onde a água sai, é muito maior do que a torneira, o diâmetro da torneira que enche. Então você não vai encher a caixa d'água nunca, nós estamos xingando gente. Sabe por quê? Quais são as verdadeiras causas da violência e da criminalidade? Número 1, contrabando de drogas e de armas. Então você tem que fazer um controle 100 milhões de vezes melhor do que o que é feito. Porque o que é feito hoje é brincadeira para enganar qualquer um. Muito bem. Segundo lugar, mudança nas leis penais, processuais penais e mesmo leis civis e processuais. Justiça nossa totalmente entulhada. Já há um brocado jurídico que diz: justiça tardia não é justiça. Depois que demorou 20, 30 anos, a justiça não existe mais, não tem efeito mais. Então, no meu tempo, já tinha um ditado que era verdadeiro: o crime não compensa. Compensava mesmo, o cara ia pra cama, não tinha. Hoje o crime compensa. Hoje o crime compensa. Sabe o que não compensa no Brasil hoje? Trabalhar honestamente. Você paga, você é acusado, você é fiscalizado, você é intimado, você é processado. Mas enfim, então vamos atacar as causas. Não tem, sabe o que nós estamos fazendo? A Polícia Militar de São Paulo e a Civil tem 130 mil membros. É maior do que a Aeronáutica e a Marinha do Brasil juntas. Daqui a pouco você tem 150. Não tem presídios todos lotados. O Serra fez um programa para 40, terminou só agora no último governo Alckmin. E pode fazer mais 400 que não dá conta. Porque você não estancou. O crime é cada vez mais fomentado. O cara entra numa cadeia, desculpa, mas o povo precisa saber disso. Chega o chefão lá: comandante, prazer te receber aqui, está tudo bem? Você quer ser bem tratado aqui ou maltratado? Não, quero ser bem tratado. Então tem umas regrinhas aqui. X por mês de contribuição. Oh, mas não tem, como é que eu vou ter? Não, cada vez que vier uma visita aí, pinga um pouco, você vai dando. Nós vamos te dar cigarro, nós vamos te dar tudo, nós vamos te dar comida.
Quando você sair daqui, você já tem um emprego garantido. Você vai trabalhar para nós. Exato. Lá no teu bairro, tal região aqui, não é? Então, lá quem vai comandar você é fulano. Estão entendidos? E olha, em curto e grosso, o nosso método não é prender quem nos trai, vai ficar 10 anos preso, a gente dando comida e tal, banho de sol, visita masculina, feminina, noturna, diurna, em sábado, em domingo, em feriado, em dia de serviço, não, nada disso. Nada disso. Só lá da reclusão? É rapidinho. A gente mata. E quando acontece isso, eles vão matar mesmo. Sim. Então, o que são os presídios brasileiros? Escolas, alimentadores de mão de obra do tráfico, do crime. Então, você acha que vai dar certo algum dia isso? Então, você tem que mudar a lei. Para com esse negócio de pena progressiva. O cara é condenado a 300 anos. Já é uma grosseria, uma ofensa ao povo brasileiro, que a pena máxima é 30. Então, a demagogia foi 300 anos, palhaçada. E o cara vai a 30 anos, uns 5, 6 anos de cadeia está livre. Agora, a mulher roubou um saquinho de bolacha, ficou um ano presa. O povo não entende isso. E o povo fala, isso é uma avacalhação. Eu vou roubar mesmo, eu vou matar mesmo. Entendeu? Então, essa é a realidade. Nós temos que combater de verdade. Custa mais barato do que o Brasil gasta hoje com a segurança. Para não ter resultado algum. Essa é a realidade triste, mas que precisa ser dita. Eu tenho coragem de vir aqui, nesse programa que você me dá a honra de participar, e dizer isso para a população de Conchal e da região. É palhaçado o que se faz contra a violência no Brasil. Aqui em São Paulo você fez melhor do que em todo lugar. Os melhores índices de combate à violência estão em São Paulo. É onde menos se mata hoje. Já está abaixo do índice aceito pela comunidade mundial. Abaixo de 10 por 100 mil mortes. Né? O índice do Brasil já está acima de 30, e em alguns estados acima de 60. 6 vezes mais, 60 vezes mais, não, 6 vezes mais do que o índice de São Paulo. Então São Paulo nesse aspecto está bom. Agora, não está, a sensação de insegurança é total. Tem bairros em São Paulo que você passa lá, só tem vende, se aluga, se vende, se aluga. Ninguém quer morar mais pela insegurança. Se o ladrão respeita a hierarquia deles por medo da morte, a pena de morte não seria uma solução? Eu acho que não, viu? Eu acho que a cadeia ensina mais até do que a morte, viu? Porque a morte é rápida, 6 meses depois ninguém lembra mais. Agora o cara até ali, preso na cadeia, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, 9 anos. Esse negócio de progressão da pena, ninguém mais cumpre a pena que lhe foi dada. O cara lê uma página de um livro, ganha um dia de liberdade. É cômico. Num país que está matando tanta gente, o crime está consumindo vida de jovens, de trabalhadores. Uma brincadeira. O Zé Dirceu foi lá na cadeia, pegou um livro lá. Hoje ali 50 páginas, ganhei 10 dias de liberdade. Pode passar na cabeça de alguém? E isso não é mudado, meu povo de Conchal. Já leu um monte. Até ler ele estava. Aliás, eu acho que essa pena é dura para ele. Eu acho que aí ele está pagando uma pena dura, mas aí não é fácil. Mas isso aí, deputado. Mais uma vez, eu vou deixar o senhor deixar as considerações finais. Desejo para o senhor boa sorte nessa nova empreitada. O senhor merece, tá? Realmente. As pessoas que assistem, que sabem, que me conhecem, sabem que eu não sou puxa-saco. Obrigado. Mas, independente dos que vêm, eu elogio quando faz e critico quando não faz. Prometeu, não cumpriu, a gente mete o pau mesmo e mostra para a sociedade. Então, em nome daquelas pessoas que estão nos assistindo, desejo boa sorte e agradeço de coração por tudo que já fez pelo município de Conchal. Muito obrigado. Tá? Tenho filhos aqui. Pretendo vê-los crescer aqui, e é muito bom saber que existe ainda pessoas que pensam no município, políticos que pensam em pequenos municípios como Conchal, porque normalmente só lembram desse pessoal realmente em épocas de eleição, tá? O que não acontece com o senhor, está aprovado historicamente. Conchal tem muita coisa desde a época do seu Wilson Lozano, tá? E o senhor participou de todo esse trabalho, então eu agradeço de coração, tanto pelo que fez e quanto pela presença e estar aqui respondendo essas perguntas a nós.
a mim e a todos os que acompanham o programa da F5 Eu que agradeço, Jair. Te digo sinceramente, é gostoso participar do programa e ver, porque na imprensa também precisa ter essa sinceridade. A imprensa tem um papel muito importante. Às vezes ela endeusa pessoas que não deviam ser endeusadas. Às vezes ela incensa hábitos que não são os melhores. Então eu fico, olha, sinceramente, eu vou embora hoje gratificado. Foi um dia feliz para mim estar aqui em Conchal, rever tantos amigos, ver essa cidade linda, maravilhosa, né? E ter vindo aqui, ver que tem alguém que faz jornalismo tão sério como você, que cuida de imprensa tão séria e se preocupa com temas tão importantes. É difícil uma entrevista com profundidade, com conteúdo como essa que você fez comigo. Muito obrigado de coração e através desse seu programa, um grande fraternal abraço aos meus queridos irmãos conchalenses. É isso aí, pessoal. Aqui com o deputado Barros Munhoz. Muito obrigado e até a próxima.